No dia 2 de dezembro do ano de 1825, nasce um brasileiro. Mas este não será um brasileiro qualquer, a começar pelo seu nome. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocárdio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Habsburgo. Para que tanto nome? É que, na realidade, os nomes passam a ter muita importância, né, já após a vinda da família real, em 1808. No caso dele especificamente, cada sobrenome daquele era geralmente um nome de um padrinho, de um tio, ou até de um antepassado mais antigo, né? De um avô, de um bisavô, ou o nome de um santo, enfim. Com a volta de seu pai, Dom Pedro I, a Portugal para resgatar o trono, Pedro e suas irmãs ficam no Brasil sob os cuidados de tutores, que tinham a obrigação de cuidar de sua educação. Pedro, com 5 anos, torna-se imperador, com o título de Sua Majestade Imperial, Dom Pedro II, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Poxa, a vida de Dom Pedro II foi totalmente planejada. Mas foi um pouco triste, né? Porque ele perdeu a mãe dele com apenas 2 anos de idade. Mas ainda ele ficou sob os cuidados dos tutores. E com as irmãs. Que lhe deram uma educação excepcional. Poxa, a vida dele era toda certinha, ele tinha que acordar cedo. Mas ele foi muito corajoso, porque ele tinha o direito também de dizer que não queria tomar posse do reinado. Com 14 anos só. E ele acordava muito cedo para estudar, ficava estudando o dia todo, não tinha tempo para nada, só para os estudos. Hoje em dia um adulto não quer pegar essa responsabilidade, quanto mais uma pessoa com 14 anos só. É verdade. E esses primeiros anos de Dom Pedro II como governante do Brasil, ou seja, através dos seus regentes, é bastante conturbado, e só com a sua subida ao trono, um pouco mais tarde, ainda um adolescente, é que a gente vai ter um Brasil mais ou menos em paz. Esse período regencial no Brasil é cheio de revoluções e de revoltas, que só com a subida de Dom Pedro II ao trono é que as coisas vão tomando já o seu rumo de paz e de sossego no Brasil. Terminada a regência, terminam as grandes guerras, rebeliões, revoluções. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de designar o que foi, por exemplo, Farroupilha, Sabinada e outras rebeliões do tipo. O povo descontente com o governo regencial exige que Dom Pedro assuma o trono, mesmo sem ter a idade prevista na Constituição. Olha, ele assumiu o trono com 14 anos de idade. Imagina lá o povo. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. O golpe da maioridade. Ele sentiu-se preparado para... Ele teve o apoio do povo. Então, naquela época estava tudo certo para ele ser um grande imperador. Na Europa e na América, já não se falava nem pensava-se mais em monarquia. Enquanto isso, no Brasil, o povo amava o seu imperador. E a figura de Dom Pedro II, ela se tornará muito marcante na nossa história, porque é um rei que teve um reinado bastante longo, só deixa de governar o Brasil com a proclamação da República em 1889, e era um governante muito estimado pela população brasileira. A população negra via em Dom Pedro, não é, uma figura importante. Ele era foi uma figura muito amada, muito querida, né, muito benquista. Então, né, quer dizer, entre os homens negros, né, o Dom Pedro tinha um grande carinho, né? Ele exercia uma grande figura. Devido à sua educação humanizada, tinha em mente a igualdade entre as raças. Olha só o que eu sei aqui. Como pode, no Brasil da escravidão, um imperador abolicionista? Está dizendo aqui que quando ele atingiu a maioridade, ele ganhou 40 escravos e os alforriou. Dizem, né, que seus netos eram abolicionistas que juntavam dinheiro para promover
alforria dos escravos da corte. Casou-se por procuração aos 18 anos, após ver uma foto da princesa das Duas Sicílias, Dona Teresa Cristina. Foi enganado. A princesa na foto era outra, mas mesmo assim manteve o casamento. Dom Pedro II foi um imperador que priorizava a educação e a arte como um todo. Sabia que para o Brasil crescer, só através da educação. Ficou famoso, sobretudo, por ser um intelectual, por ser uma pessoa que tinha bastante predileção pela literatura, pela arte. Dom Pedro pagava de seu próprio bolso os estudos de jovens brasileiros. Pedia em troca que aplicasse seus conhecimentos no Brasil. Não só ele patrocinava as atividades artísticas, culturais e científicas do seu próprio bolso, mas algumas outras também, né? Em termos de caridade, Dom Pedro era famoso por manter uma escola na Quinta da Boa Vista, que era onde estava o Palácio Imperial, né? Com recursos próprios. Né? E era uma escola que também trabalhava com adultos à noite, né? Tinha aula de alfabetização para adultos à noite. Dom Pedro II ele reformulou muitas escolas e faculdades. Em 1169 havia mais de 3.000 escolas primárias aqui no Império. Ele fundou também o primeiro Instituto de Engenharia das Américas e o terceiro do mundo, que existe até hoje, que é o IME, Instituto Militar de Engenharia. Ele foi um dos grandes mentores intelectuais, por exemplo, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Era um homem que gostava muito de fotografia, foi um dos pioneiros da fotografia no Brasil. Através da fotografia, Dom Pedro, para nós matemáticos, foi um grande precursor do nosso trabalho. Então ele ajudou diretamente e indiretamente a matemática no nosso país. Enfim, ele é efetivamente um homem muito culto, né? E antenado com a sua época. Ele se preocupou em conhecer o que acontecia no exterior. Era um imperador que viajava, e não viajava tão somente para passear, mas ele viajava sobretudo para trazer para o Brasil novidades tecnológicas, artísticas, culturais. É tanto que uma boa parte da riqueza do Museu Nacional do Rio de Janeiro, sobretudo com relação a objetos arqueológicos egípcios, por exemplo, é fruto dessas viagens de Dom Pedro II. Mas não só o que rolava lá fora, como também no Brasil. E nessas andanças veio parar em Pernambuco. Em 1859 ele chega até Pernambuco. Passa aqui muitos dias e viaja por vários lugares do interior da província. Há uma marca que ficou para sempre. O próprio Palácio do Governo, ainda hoje é chamado de Palácio do Canto das Princesas, em homenagem às filhas do imperador Dom Pedro II, que brincaram não só nos jardins do palácio, mas ali mesmo onde está hoje a Praça da República, em frente ao Palácio do Governo. Há uma discussão que é muito ambígua a respeito de Dom Pedro II. Né? A primeira é se ele era só uma figurinha teatral que exercia aquela função de imperador, mas efetivamente quem mandavam eram outras pessoas, né? Ou era o Partido Liberal ou conservador. Ou há quem diga, por exemplo, que não, que o Dom Pedro II tinha efetivo poder porque ele exercia o poder moderador. Né? Quer dizer, então, entre essas posições assim, extremadas, é bom a gente entender que nem ele exercia um poder absoluto, até porque era uma monarquia constitucional, apesar do poder moderador dar a Dom Pedro o poder de veto e o poder de decisão final, não é? Mas ele era uma pessoa que sabia compor politicamente com os diversos grupos políticos no poder no segundo reinado. Ele construiu um parlamento moderno, né, que é de primeiro mundo. Ele trouxe aqui da Inglaterra, colocou aqui no Brasil e funcionou. Até, se não funcionasse, não teríamos o que tem hoje aqui no Brasil.
liberais e conservadores se alternam no poder. Dom Pedro, com o poder moderador, vai exercer o equilíbrio entre um e outro desses poderes, né? E até 1870 você tem, né, uma relativa estabilidade política. Com o início da Guerra do Paraguai, em dezembro de 1864, o Brasil precisava de um exército. Pensava-se que seria uma guerra curta, mas durou 6 anos e custou muito ao país. Depois que Dom Pedro II instituiu, durante a Guerra do Paraguai, né, logo no início da Guerra do Paraguai, os chamados voluntários da pátria, um grande número de escravos, ex-escravos, homens negros libertos aderiram aos batalhões dos voluntários da pátria. Dom Pedro se autoproclamou, né, o voluntário da pátria número 1. Após a Guerra do Paraguai, vieram as grandes questões. A questão militar, por exemplo, os militares saem da Guerra do Paraguai muito descontentes, né? Muito descontentes mesmo. A questão religiosa é uma questão importante, porque o sistema do padroado, né, quer dizer, e toda a relação da igreja com o império dá grande poder aos padres, né, dá grande poder à igreja. Dom Vital foi escolhido pelo imperador Dom Pedro II para ser bispo de Olinda. E logo que ele iniciou seu ministério aqui, a diocese, era a diocese de Olinda, examinou a situação, constatou a presença da maçonaria, não somente entre leigos, mas sobretudo também alguns membros do clero. Maçonaria e catolicismo são incompatíveis. Dom Vital chegou ao momento em que teve que tomar uma decisão e emitiu um decreto que eles deviam, se permanecesse na maçonaria, deixar a irmandade. Aqueles irmãos não obedeceram ao bispo, apelaram para o imperador, Dom Pedro II, o qual também era maçom. O imperador se colocou a favor daquele membro da irmandade. E, do ponto de vista político, né, os grupos, tanto liberais quanto conservadores, começam a questionar esse poder da igreja. Foi durante o governo de Dom Pedro II que o povo foi tomado por um sentimento de brasilidade. E o Dom Pedro e suas políticas, né, culturais é um dos grandes responsáveis pela formação dessa ideia de identidade nacional. Dá vamos dizer assim, uma territorialidade ao próprio Brasil, que era uma área extensa e que percebia, vivia e pensava de forma fragmentada, né? Ela também vai ser curtida numa outra perspectiva, sempre do todo, sempre da nação. Isso é importante perceber. Nós somos brasileiros. Um Brasil desenvolvido era o que queria Dom Pedro II. Por isso, era adepto da Revolução Industrial. Facilitou a abertura de fábricas, ampliou a rede ferroviária. Era a modernização chegando ao Brasil. Apesar de ter sido o imperador atuante, a imagem que se tem dele é bem diferente. Estamos muito acostumados a ver a imagem dele como um velhinho de barbas brancas, né? E a gente forma muito essa ideia muito estática. E a gente não tem a dimensão de que o Dom Pedro II teve um desenvolver na sua vida, né? Como homem do século XIX, ele pode ser considerado um homem moderno, não tenho a menor dúvida a respeito disso. Uma das particularidades de seu reinado consistia na liberdade de imprensa. A imprensa podia falar qualquer coisa do seu imperador. Ele tinha uma visão, ele era do século XIX, mas a visão dele era do século XX, ou muito além. É claro que muito do fim do Império se deve ao descontentamento político dos conservadores, principalmente dos grandes escravocratas, dos cafeicultores, não é? Porque essa abolição foi feita sem indenização, certo? Então, muitos desses escravocratas se tornaram republicanos de última hora. Já no final da sua vida, né, Dom Pedro, doente, não é? Com problema de diabetes que ele tinha, e as pessoas não sabendo quem iria assumir o seu lugar. Se Dona Isabel, se a Princesa Isabel, se o
príncipe D, né? Quer dizer, quem queria tomar o seu lugar. Ele já não conseguia exercer e efetivamente seu poder, e a transição, vamos dizer assim, sobre quem, né, assumiria o seu lugar, ficou realmente fragilizado, vamos dizer assim, o Império ficou fragilizado nesse momento. Assim que se proclamou a abolição da escravidão, o Império também terminou, né? 18 meses depois, mais ou menos. Os republicanos começaram a propaganda contra o Império, o que culminou com o golpe de Estado, onde o imperador foi obrigado a sair de madrugada para que o povo não pudesse vê-lo. O povo não teve a mínima participação neste golpe. A República vai como qualquer outro regime faria, não é? Não é por malvadeza da República, mas é porque, efetivamente, para você exercer o poder, você tem que criar mecanismos simbólicos, certo? E aí a República vai desconstruir todos os significados simbólicos que o Império tinha levado quase meio século para construir. Dom Pedro II foi exilado. Morou em Portugal, em Paris, onde faleceu no dia 5 de dezembro de 1891. Ele jamais deixou de amar o seu país. Foi tudo origem que começou tudo lá no Segundo Império, começou o que nós somos hoje. Foi com Dom Pedro, era uma fonte para se espelhar. Todo mundo que brasileiro nunca desiste, olha, ele é um brasileiro arretado, isso aí.